Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Estamos iniciando nesses programas os nossos estudos nas profecias de Zacarias e hoje vamos estudar a primeira das 8 visões que o profeta teve, em que o Senhor estimula o seu povo que tinha voltado do exílio a voltarem-se para ele arrependidos. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, sugiro a você já no começo do programa abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus. Depois, você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração. É exatamente isso que o nosso irmão Jonas, da cidade de Fortaleza, capital do Ceará, nos fez. Ele mandou-nos o seguinte e-mail: Graça e paz. Estou ouvindo todos os dias os seus estudos no programa Através da Bíblia. Tenho uma dúvida. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, conforme Gênesis 1:26. O homem foi criado e dele, da sua costela, Deus formou a mulher. A Trindade é composta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu pergunto, o homem foi criado à imagem de Deus, e a mulher foi feita à semelhança de que imagem? No mais, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seu servo em Cristo, Jonas. Querido amigo, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado porque nós temos tido aí em Fortaleza alguns irmãos que têm, conforme você, nos dado o privilégio de termos essa companhia tão agradável. Em relação à sua pergunta, como eu lhe respondi, a mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Devemos lembrar que o capítulo 1 de Gênesis é uma descrição geral dos 6 dias da criação, a partir do versículo 4. Do capítulo 2, temos então o detalhamento da criação, do 6º dia da criação do ser humano. Quando em 1, 26 e 27, Deus criou-nos à sua imagem e semelhança, Ele criou homem e mulher. E além de nos criar, nos abençoou também. Por isso, e por nos ter dado o Senhor Jesus Cristo como a maior prova do seu amor, Deus então deve ser louvado e engrandecido por todos nós, homens e mulheres. Devemos louvá-lo e engrandecê-lo em nossas vidas. Por isso mesmo, buscamos a presença do Senhor para louvá-lo e pedir as suas bênçãos para esse momento de meditação e reflexão na palavra de Deus. Vamos orar, eu o convido para isso. Pai amado, somos gratos por seu amor e pela salvação que tu nos dás. Suplicamos, Pai, a iluminação do teu Santo Espírito. Senhor, necessitamos ouvir a tua voz. Fale conosco pela tua palavra. Nós pedimos isso, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos a primeira visão que Zacarias teve. Vamos estudar Zacarias capítulo 1, versículos 7 a 17.
Em relação a essa primeira visão, podemos perceber que a data dessa visão ficou claramente registrada. A visão ocorreu no 2º ano, no 11º mês, no 24º dia, provavelmente em 15 de fevereiro do ano de 519. Ou, no máximo, 520, como já nos referimos no programa anterior. Nessa sua primeira visão, Zacarias viu um homem montado num cavalo vermelho. Esse cavaleiro estava com seu animal entre as murteiras de um vale, e ainda haviam outros cavalos de cores diferentes atrás dele. Para que pudesse entender, Zacarias perguntou para o anjo o significado dessa visão. O homem que estava entre as murteiras explicou que o Senhor havia enviado os cavalos a percorrerem a terra. A resposta foi bem objetiva. Eles encontraram a terra em paz. Mas essa resposta não foi, de modo geral, uma resposta satisfatória. Exatamente por isso, o anjo do Senhor perguntou para Deus: até quando não terás compaixão de Jerusalém? Versículo 12. Para compreendermos essa pergunta, precisamos entender por que o relato da tranquilidade da terra não foi recebido como uma boa notícia. 2 meses antes, Deus havia prometido abalar a terra e, assim, trazer paz ao povo em Jerusalém. Lembre-se de Ageu 2, 6 a 9. Se a terra com suas nações ainda estavam tranquilas, significava que Deus ainda não tinha dado paz ao povo dele. Será que, enfim, haveria esperança para o povo de Deus? Deus respondeu ao anjo que estava com Zacarias, assegurando-lhe que realmente estava agindo por pelo menos 2 maneiras. Primeiro, para mostrar compaixão, proteger e abençoar Jerusalém. E essa promessa incluía a edificação do templo e a proteção da cidade. Conforme o versículo 16, nós vamos estudá-lo. Mas, de uma outra maneira, Deus agia para castigar as nações que oprimiam o povo dele, assim cumprindo a promessa feita por Ageu 2 meses antes, conforme o versículo 17. É importante reconhecermos que essa visão e a sua interpretação são fundamentais para o entendimento das mensagens de Deus a Zacarias. Nessas visões, nessa mensagem, observamos que Deus, primeiro, olha. Ele está ciente das circunstâncias das pessoas aqui na terra. Segundo, Deus protege e abençoa. Isso é, ele age a favor do seu povo. Terceiro, Deus castiga. Ele ira-se contra as nações desobedientes. Por isso, então, podemos estudar esse texto, refletir sobre essa visão com esse título: O zelo do Senhor pelo seu povo. Eu repito, esse é o título que vai nos ajudar a entender e a interpretar essa primeira visão. O zelo do Senhor pelo seu povo. Baseado em Zacarias capítulo 1, versículos 7 a 17. Querido amigo, a partir desses versos iniciamos então o estudo das visões que Deus deu a Zacarias, sendo que o seu ministério aconteceu 18 anos após o povo ter retornado do exílio sob o comando de Zorobabel. Além da convocação ao arrependimento, conforme nós vimos no programa passado, com base nos versos 1 a 6, deste primeiro capítulo em diante, Deus concede ao seu profeta várias visões para que expressasse a sua vontade para o seu povo, para o remanescente que tinha voltado da Babilônia. O texto todo, que menciona as visões que Deus deu ao seu servo, vai desse verso 7 do capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 8. Nessas visões, são 8, temos palavras de encorajamento para com o povo que estava de volta à terra prometida e estava encarregado da reconstrução do templo de Jerusalém. 3 meses depois do chamado ao arrependimento,
conforme vimos no programa passado, no capítulo 1, versículos 1 a 6, o profeta então teve uma série de visões, aparentemente na mesma noite, pois ele só data uma dessas visões. As visões formam uma estrutura quiástica, isso é, a primeira corresponde à 8ª visão, a segunda corresponde à 7ª visão, a terceira corresponde à 6ª visão e a quarta corresponde à 5ª visão, sendo então essas duas visões centrais, a 4ª e a 5ª, e portanto as principais, onde a figura de Josué, de Zorobabel e do remanescente são centrais nessas visões. De um modo geral, essas visões tinham por propósito encorajar o remanescente na sua tarefa de reconstrução da vida nacional. A mensagem de Ageu era: desde esse dia vos abençoarei. Ageu 2,19. Essa afirmação era uma demonstração que Deus tinha contemplado de novo o seu povo, Jerusalém, para abençoá-los depois de 70 anos de assolações. Mas em Zacarias percebemos que a mensagem era uma confirmação dos planos de Deus para com seu povo. Eu leio para você o versículo 14. Com grande empenho eu estou zelando por Jerusalém e Sião. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Eu li para você capítulo 1, versículo 14 e capítulo 8, versículo 3. Ora, essas palavras demonstram o zelo de Deus, o cuidado, a atenção divina para com o seu povo. Nesse livro, então, encontramos esse cuidado zeloso do Senhor, tanto no período da reconstrução do templo, como após a reconstrução, quando, enfim, ele enviará o Messias para que faça a sua obra de recolher para si mesmo um povo que lhe obedeça e o adore verdadeiramente em espírito e em verdade. Agora eu vou ler todo o texto sobre o qual iremos refletir e peço a sua atenção para a palavra de Deus. Eu leio para você Zacarias capítulo 1, 7 a 17. No 24º dia do mês 11º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as morteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são esses? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as morteiras, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Versículo 12. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? No versículo 13 temos a resposta do Senhor. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E esse me disse: clama. Assim diz o Senhor dos exércitos: com grande empenho eu estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Versículo 17. Clama outra vez. Diz: assim diz o Senhor dos exércitos: as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Muito bem. Depois dessa leitura, com base nessas palavras inspiradas,
podemos iniciar os nossos estudos dessas visões de encorajamento, analisando então essa primeira visão que nos traz como princípio essa afirmação. Mesmo sem percebermos, podemos estar seguros do zelo do Senhor por todos os que pertencem ao seu povo. Eu repito, é uma frase um pouco longa, mas esse é o princípio que esse texto nos traz. Eu vou lê-la bem tranquilamente e você poderá anotá-la. Mesmo sem percebermos, podemos estar seguros do zelo do Senhor por todos os que pertencem ao seu povo. Esse é o princípio que vai nos encorajar a descansar no Senhor. Nesse texto, então, encontramos 7 detalhes sobre a visão que mostra o zelo do Senhor para com seu povo. O primeiro detalhe refere-se ao panorama da visão. Essa primeira visão teve como finalidade levantar o ânimo do povo remanescente na tarefa de edificar o templo e edificar Jerusalém. Um homem montado num cavalo vermelho tinha sob o seu comando alguns pesquisadores que foram ver como estava a terra, como estavam as nações. Por trás dele havia outros cavalos vermelhos, baios e brancos. Logicamente, todos eles montados. A utilização dos cavalos e dos seus respectivos cavaleiros era comum nos escritos apocalípticos. Podemos ver isso, por exemplo, em Apocalipse 6. Não tinha muito tempo que o povo de Israel havia regressado do exílio. Suas cidades ainda estavam arrasadas. Jerusalém, a cidade do rei, tinha sido destruída por mãos iníquas num terrível desastre nacional. O segundo detalhe agora refere-se aos personagens da visão. O cavalo e os cavalos eram símbolos do quê? Do poder. E conforme a cor, havia também um significado ainda que tornavam esse símbolo do poder mais intenso. O cavalo vermelho é símbolo de guerra, de sangue, de vingança, de vitória. Isaías nos ilustra bem o uso da cor vermelha. Ele mostra que Deus voltava de Edom vestido de uma túnica vermelha, salpicada de sangue. Veja Isaías 63, 1-6. Por isso, notamos que o cavaleiro é vitorioso e é provável que possamos identificá-lo com o próprio anjo do Senhor, que na maioria das vezes, no Antigo Testamento, é identificado como a segunda pessoa da Trindade, isso é, o Senhor Jesus, que sempre esteve disposto a lutar com justiça em favor do seu povo. O terceiro detalhe da visão refere-se às perguntas e respostas que levaram Zacarias a entender a visão. Por isso, então, o anjo do Senhor perguntou até quando duraria esse período de prova ou de castigo para o seu povo. O povo não estava mais no cativeiro, mas a restauração não tinha sido completa. Diante da pergunta, até quando não terás compaixão de Jerusalém? A resposta veio em palavras boas e palavras de consolo. Ao profeta foi dado a tarefa de proclamar com viva voz a mensagem de consolo, as boas palavras que vinham da parte de Deus, demonstrando o grande e profundo amor de Deus para com seu povo. O zelo divino por Jerusalém representava o seu amor por toda a nação, incluindo Sião, o monte do templo. As palavras de consolo afirmavam que seriam reconstruídos com glória. Não só o templo, a cidade, mas as próprias pessoas seriam reconstruídos com glória. O quarto detalhe dessa visão refere-se agora à descrição da visão. A informação inicial dos pesquisadores, dos vigilantes, é que a terra estava quieta e repousada. As guerras haviam terminado. Querido amigo, historicamente é provável que fosse uma referência à pacificação do Império Persa depois da rendição dos rebeldes. Mas essa não era uma boa notícia para os hebreus. Eles esperavam mais agitação, pois queriam ser vingados. Queriam que os seus inimigos sofressem.
No verso 15, temos o motivo da ira do Senhor contra as nações que estavam tranquilas. Elas tinham abusado do seu povo de Judá. Veja bem, Deus usou os assírios e os babilônios e os persas para castigar o seu povo. Porém, não lhes bastou conquistar Jerusalém. Essas nações foram cruéis contra os habitantes, contra a cidade e contra o templo de Jerusalém. No verso 16, então, encontramos as palavras de consolo. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Por isso, querido amigo, não havia razão para que os judeus continuassem deprimidos. O consolo do Senhor já chegara. As necessidades seriam supridas, mas na visão de Deus, as necessidades prioritárias eram as necessidades espirituais do povo. Será que hoje também não é essa a mensagem de Deus para nós? Deus quer suprir as nossas necessidades espirituais. Mas o verso 16 continua: e a minha casa nela será edificada. O monte de Sião será restaurado para ser novamente o centro de adoração. Ora, isso significa também que Deus está atento para as nossas necessidades físicas. Se nós nos colocarmos primeiramente nas mãos de Deus, certamente o Senhor vai nos abençoar com bênçãos espirituais e, na sequência, com aquilo que Ele acha necessário para nós. Chegamos então ao quinto detalhe dessa visão, refere-se ao significado dessa visão, ao significado desta maneira de Deus mostrar-se ao profeta Zacarias. O significado da cor dos cavalos nos ajuda a entender a mensagem proposta. Os cavalos baios, meio amarelados, meio castanhos, normalmente indicam confusão e instabilidade, indicam a morte de diversas maneiras. Os cavalos brancos representam um período de estabilidade e de paz. Eram usados pelos exércitos vitoriosos, indicando a paz depois da guerra. E com essas três cores, então, vermelho, meio castanhos e brancos, podemos entender que Deus estava transmitindo uma mensagem de vitória, fortaleza, infundindo ânimo e assegurando o seu povo que ele, através do seu anjo, acompanhava os acontecimentos históricos. Então, o remanescente receberia essa mensagem consoladora. O defensor do povo se levantava para ajudá-los novamente em sua pátria. O significado da murta é muito especial. Conforme Isaías, a murta simbolizava uma substituição daquilo que era mal por aquilo que era bom. É a bênção sobre a maldição, é a paz sobre a guerra, é a murta sobre a sarça. Veja isso lá em Isaías 55:13. O povo então poderia estar confiante. Haveria tempos de paz substituindo o período de dificuldades e de dores. A segunda fase do consolo é simbolizada pelo cordel, versículo 16. O cordel seria estendido sobre a cidade de Jerusalém. O cordel é um símbolo das bênçãos que virão sobre os hebreus e da prosperidade que o Senhor lhes daria. O cordel sugere a ideia de uma medida, de uma prosperidade local, limitada, uma prosperidade que encherá todas as aspirações do povo de Deus. O sexto detalhe refere-se às lições percebidas na visão. O Deus guerreiro e vitorioso se levantará contra os inimigos e os derrotará com seu poder. Logo então, viria confusão e morte sobre esses povos que foram cruéis contra o seu povo. E Deus lhes daria paz. Essa paz que só Deus pode nos dar. Foram 70 anos de duro castigo. Eles sempre tinham desfrutado da misericórdia e da piedade de Deus e agora estavam em ruínas. Os problemas internos e externos os abatiam ainda mais. Tudo isso dificultava ainda a reconstrução. Mas, num último detalhe, o sétimo detalhe, refere-se às aplicações da visão para as nossas vidas. Querido amigo, a injustiça e a crueldade sem motivos despertam a ira de Deus. Pelo amor ao seu povo, ele se levantará para fazer justiça, castigando essas nações ímpias. Essa é uma verdade permanente. Deus não se agrada da injustiça, da exploração e muito menos da opressão.
Os que têm essas práticas terão que enfrentar a ira de Deus, pois Ele é o Deus dos pobres e dos indefesos. O verso 17 conclui anunciando a abundância para todas as cidades da nação, sem qualquer exceção. As bênçãos divinas iriam renovar as cidades já arruinadas e abandonadas. As bênçãos são satisfatórias. Haveria abundância de bens, haveriam de experimentar o consolo do Senhor e Deus escolheria novamente Jerusalém. Eu concluo perguntando para você o seguinte: você está abatido, deprimido, sofrendo e reclamando a presença de Deus? Confie em Deus, anime-se e se coloque disposto, pois Deus está agindo, mesmo que você não o veja. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça